a todos aqueles que esta bendita transmissão alcança. Muito boa noite a todos. O Divino Mestre Jesus percebia que os apóstolos estavam apreensivos. Muito em breve ele seria entregue à perversidade dos judeus. E eles ficavam naquela sensação de uma tristeza antecipada de quem não poderia mais gozar da presença, da pura pureza da lei e do amor espiritual de Deus na terra, na figura de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro, que deu voz fidelíssima ao Cristo cosmológico. E o mestre, o tempo todo, amansava os corações, disseminava amor e alegria infinitas em derredor, e mais diretamente se comunicava com aqueles 12 representantes, cada um deles das 12 tribos de Israel, sendo cada uma dessas tribos referências a exilados de Cabra ou Capela, de onde foram todos eles exilados, como diz a obra Caminho da Luz, de Emmanuel, há muitos milhares de anos atrás. Mas ainda assim, cada uma dessas tribos se refere a cada uma das 12 constelações no zodíaco, por onde essa esquemática evolutiva que envolve o nosso planeta Terra tem que passar. São momentos energéticos no trânsito do chamado ano solar, porque o nosso Sol, ao contrário do que dá a entender algum livro de geografia em determinada escola, como eu próprio pessoalmente pude conhecer, não está parado. Ele age, movimenta-se, interage, influi e reflui, não só sobre si mesmo, mas como tantos outros astros, inclusive os planetas que ele arrasta. Junto destes planetas, o nosso planeta Terra. Muito pequenininho, se comparado a alguns vizinhos, como, por exemplo, Júpiter e Saturno. Se perto de Júpiter o nosso planetinha já quase desaparece, qual é a significância astrofísica do planeta Terra com relação ao Sol? Isso porque o Sol é uma estrela de quinta grandeza, muito pequenininho. E para os senhores terem uma ideia, se comparado a uma estrela de terceira grandeza, o nosso Sol já desaparece, porque ele fica pequeno demais para que se possa comparar. O Sol está em movimento, efervescente, e ele gira em torno de uma constelação, a constelação das Pleiades, que nos é regente. Porque é assim que Deus Pai Todo-Poderoso sempre faz. No universo existe uma questão de aristocracia do espírito. Aquele que pode mais, que é o que ama mais, necessariamente, então, o que conhece mais, governa e administra os destinos daquele que sabe menos, ama menos e pode menos. O nosso sistema está submetido a um sistema que pode mais, que é uma constelação de estrelas poderosas, e é em torno delas que nós viajamos. O nosso Sol, portanto, está completamente submetido a uma gravitação superior, como a Terra está completamente submetida à gravitação do Sol, e a nossa Lua, que é o nosso satélite natural, depende da nossa própria gravitação. Não há separação no reino de Deus, a não ser separação aparente. Não há divisão a não ser divisão aparente. O próprio termo indivíduo, título atribuído ao homem, significa aquele que não pode ser dividido. Como poderia o indivíduo ser dividido se o todo absoluto individual, que é Deus, manifestou-se naquele que é relativo indivíduo, seu filho, o homem? Todas as coisas funcionam porque há um grande plano de Deus para tudo isto. O plano de Deus para o universo é a evolução. A linguagem que ele estabeleceu para esse universo é o silêncio. A força que organiza e mantém a ordem de todo esse universo é a lei de causa e efeito, ou o karma dos orientais. E a harmonia desse universo é a paz. O que nós estamos fazendo, calcando os nossos pés na encarnação atual, em transcurso, neste planeta tão pequenininho, no braço de Órion, atirado praticamente na periferia da galáxia, regida por um Sol central poderosíssimo? Nós estamos buscando, neste momento, aquilo que a encarnação pede, e a única coisa que ela pode nos dar, e de um ponto de vista ulterior, a única coisa de que nós realmente necessitamos, conhecimento e experiência. A encarnação, organizada nesse corpo tridimensional de carbono, que é o corpo físico, humano, nesta experiência transitória da existência, que nós chamamos de encarnação, é o mais apropriado para que nós, neste momento, adquiramos o conhecimento da lei de Deus e a experiência de relação que nos interessa. Por isso que ele cerceia os nossos sentidos. Por isso que a tridimensionalidade é didaticamente interessante para nós. Mas ainda de um ponto de vista mais amplo. Por que é que a encarnação funciona como tal?
neste planeta, ele não haveria de funcionar com as nuances, todas elas respeitadas em outros orbes. Alguns ainda querem questionar, acreditem os senhores. Não que nós façamos crítica negativa ao julgamento, respeitamos incondicionalmente. Mas chamamos a atenção para todas as evidências, inclusive no Espiritismo, que fala claramente da pluralidade dos mundos habitados, com relação à própria existência de seres encarnados em outros orbes. Quando nós olhamos para o universo, nós não estamos olhando para o universo como ele é. Nós estamos olhando para o universo conforme nós podemos, como nós somos, e principalmente com as limitações do nosso próprio corpo físico tridimensional. Mas o universo não é tridimensional. Ele é multidimensional ad infinitum. Se os meus olhos físicos só me permitem contemplar tridimensionalidade, como poderia eu dizer que o universo de Deus é tridimensional? Assim como poderia eu jamais, em hipótese alguma, atribuir limitação a Deus Pai Todo-Poderoso, sendo que ele não as tem? Deus não é tridimensional. Deus não tem nenhum tipo de limitação, nem de dimensão, nem de tempo, nem de poder, nem de conhecimento, nem de autoridade, de nada. É o homem, com todas as suas limitações e principalmente preconceitos, que tem a ver com culto idólatra do seu ego, que o faz concluir tão precipitadamente com relação a conceitos tão amplos e realidades ainda tão desconhecidas para ele. Se no Espiritismo nós temos citações a irmãos de outros orbes em todas as obras sérias e tantas outras que nós conhecemos e a que nós tivemos acesso, qual é a natureza da dúvida que ainda vige com relação a tantos? O nosso planeta abriga hoje mais ou menos 8 bilhões de encarnados hominais, sendo que a incomensurável riqueza biológica está na intimidade dos oceanos, mas não somente. Não significa que seja esta humanidade, toda a humanidade de Deus, o que, aliás, seria não somente muito pobre, mas muito fracassada, sob esse ponto de vista, como também o grupo de desencarnados vinculados ainda ao orbe, pleiteando a vaga da qual nós agora usufruímos. E se o planeta nos abriga conforme os recursos que ele nos oferece, é exatamente porque ele atende ao perfil evolutivo, ou seja, a nossa idiosincrasia evolutiva neste momento, vaga da qual nós usufruímos. O planeta foi feito para abrigar espíritos acostumados a errar, como nos diz um espírito muito esclarecido, da sexta dimensão. Se está encarnado na Terra, é porque está acostumado a errar muito. Os padrões cristalizados na mente são equivocados. Nós somos autoescravizados pelas más escolhas no passado espiritual, ao mesmo tempo em que temos todas as ferramentas que se bem utilizadas são ensejo da nossa perfeita libertação. Nós podemos sempre fazer uma escolha, principalmente na fase atual, que nos dá, no mínimo, duas polaridades diferentes, de forma que nós possamos trilhar novos caminhos, fazer escolhas melhores, superar os nossos conflitos existenciais, nossas más inclinações, ao mesmo tempo em que nós nos reeducamos, retificamos os nossos erros e caminhamos adiante. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem nunca entrou em coração humano. Esta parte está apenas no Evangelho de São Tomé, essa terceira parte, e que está reservado àqueles que amam a Deus. O que o Pai tem reservado para aqueles que o amam, ou seja, os que de boa vontade querem participar do seu grande plano de fraternidade universal, haverão de receber tudo que o universo tem à disposição para eles. Mas isso não é somente o que os olhos tridimensionais podem divisar, é tudo aquilo que nós sequer podemos agora conceber. O planeta tem característica muito específica, de provas e expiações. E a contextualização devida é absolutamente imprescindível para que nós compreendamos por que sofreu tanto Galileu Galilei com perseguição da chamada Santa Inquisição no século XVII, assim como também porque tantos têm tanta dificuldade de romper os liames da matéria, iluminar a própria alma e expandir a consciência de forma que ele possa entrar na sua própria glória, não de maneira alguma concluir que ele poderia receber a glória de alguém ou entrar na glória de alguém, favorecendo assim finalmente o despertar da plenitude da glória evolutiva que lhe pertence. Enquanto ele está enclausurado num corpo material, a sua tendência é olhar para todas essas coisas riquíssimas, amplas e incomensuráveis, com as limitações que lhes são próprias, e não são somente físicas. São limitações de preconceito, de imaturidade psicológica,
de ignorância da lei de Deus e de autoescravização dos próprios vícios. É interessante que os senhores contextualizem que numa escola de provas e expiações, a imensa maioria é escrava do próprio ego personal. Os espíritos foram tão claros, tão taxativos. Eles não ficam tergiversando quando as respostas têm que ser diretas e ostensivas. Pergunta de Allan Kardec, bom senso encarnado, para as entidades venerandas. Detalhe, os espíritos mais esclarecidos da Terra, aqueles que governam o nosso planeta e os nossos destinos, e toda a vida biológica vinculada à Mãe Gaia, termo usado pelos gregos, em se referindo a uma mãe generosa que nos dá do próprio seio em profusão. De todos os males, qual é o mais radical? Pergunta de Allan Kardec. O que é radical? É aquele que está na raiz, a partir de onde derivam todos os outros. Ou seja, é o mais importante, porque a partir dali tudo é consequência. Resposta das entidades venerandas. O egoísmo. Egoísmo, na língua portuguesa, ismo é sufixo, significa doutrina. Egoísmo é a doutrina do ego. O ego personal nos favorece o trânsito na fase dual, porque ele é o produtor das tensões ou tentações. Como não é assunto de hoje, basta que nós digamos que Jesus nunca disse que a tentação é ruim. Fuja da tentação. A tentação só pode te fazer mal. O mestre nunca disse isso. O mal está em cair na tentação. Você há de se preparar para superar suas más inclinações. Porque cair em tentação é repetir chão batido, fracassado, de caminhos percorridos, numa atitude ignorante do seu livre-arbítrio, no seu passado espiritual. O mestre quer que nós sejamos desbravadores da nossa própria evolução, caminhos novos. Deus nunca se repete, nada, em nada, com relação a nada, nunca. Porque nós copiaríamos o exemplo de mais alguém. Nós podemos copiar a ideia, que é altamente subjetiva, ou completamente subjetiva. Nós podemos copiar a atitude. Nós não precisamos copiar nada no campo da forma. Repetir caminhos. Mas quem caminha com Jesus, imediatamente tem o caminho iluminado, para que ele não se perca pelos desvios da estrada dos tijolos amarelos da garotinha Dorothy, que buscava o grande mago, que era o mágico de Oz. Não precisa ceder a impulso egóico para repetir grosserias de outras constelações, onde ele já fracassou, até que finalmente ele aportasse nesse planeta. Mas finalmente a luz da consciência profunda pudesse fazer diferente. Eu pergunto a todos os senhores, se a imensa maioria dos espíritos matriculados nesta escola, ou hospital, ou prisão, é de espíritos fracassados e acostumados a errar, o que vocês esperavam deles? É lógico que a maioria vai dizer, só existe vida neste planeta. A única vida inteligente do universo é a do homem. O homem é mais importante de todas as criaturas, com a letra I, não com a letra E, porque com a letra E o conceito é diferente. Só o homem é importante. A vida é uma só. A encarnação é a única. E a vida biológica passa a ser a vida espiritual. Não é nesses que nós vamos basear, ou seja, desenvolvermos fundamentos para uma filosofia ampla. A própria filosofia se sente agredida com os conceitos disseminados no planeta de provas e expiações. Claro, pela grande massa dos profanos, autoperturbados e autoescravizados do próprio ego. Nós vamos nos basear nos grandes mestres, nos auto-iluminados, sendo que nenhum deles é tão puro e tão perfeito quanto Jesus de Nazaré, que deu voz ao Cristo cosmológico, que foi o amor de Deus na Terra, que foi a pura pureza da lei, que é o amor, e a perfeição espiritual da qual ele era ele próprio, um cidadão autêntico, genuíno e verdadeiro, um exemplo vivo da luz do Cristo que ele derramava em derredor, incondicionalmente, para os que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir, para aqueles que tinham receptividade para a graça, para aqueles que queriam se libertar do próprio egoísmo. O mestre, percebendo que os apóstolos estavam apreensivos, porque logo ele seria entregue à perversidade dos seus, disse para eles, tende bom ânimo, guardai bom ânimo, na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse assim, como poderia eu ir primeiro e preparar a morada para vocês? O mestre claramente dava a entender que era mais amplo do que se imaginava. O termo original não é bem morada, porque monai em grego está no plural e significa mansões. Parece que o mestre, junto com o símbolo, que é o corpo, desta pequena parábola ou comparação, queria se referir a algo que não era somente distante ou diferente, mas grandioso. Muitos iam interpretar esta máxima do Cristo em Jesus como sendo, além da cidade de Jerusalém, tem outras comunidades?
Nessas outras comunidades tem outros bairros? Ou será que Jesus era uma espécie de circunnavegador apocalíptico sem barco? Que poderia dizer, olha, além dos continentes, há outros continentes? Além dos oceanos, há outras moradas desconhecidas, outras populações, outros hábitos? O mestre primeiro olhava para o universo crístico, no qual ele sempre mergulhava, e deste cristicismo sublime é que ele formatava essas máximas em aramaico, dentro de uma tridimensionalidade altamente limitante, para não agredir os ouvidos dos seus apóstolos, que significam mensageiros, nem dos seus discípulos, que significam aprendizes. Ele tinha que respeitar idiosincrasias humanas, e tudo então tinha um mestre que formatar. Descendo dos rochedos, por detrás da cidade de Nazaré, antes de começar o seu trabalho, a altas horas da noite, quando Jesus cravava os olhos nas águas vermelhas do mar Mediterrâneo, logo antes de se despedir da mãe, fechar a carpintaria e descer rumo ao sul, Judéia, onde estava o seu primo e irmão João Batista, o mestre deve ter dado uma pequena risadinha de lado, pensando, como é que eu conto todas essas coisas para eles? Como é que eu faço eles perceberem o tamanho do valor que eles representam para Deus? Como é que eu faço eles despertarem, ainda que debaixo de tanta limitação, para a plenitude da glória, verdadeira riqueza, que é o que eles são e que foi estabelecido por Deus? Eu tenho que fazer comparações. Eu tenho que fazer parábolas, em grego, parábolê. Colocar uma coisa do lado da outra, comparar. Toda parábola é uma comparação. Ela tem sempre um corpo material, que é o símbolo através do qual Jesus se expressa. Mas sempre tão somente o que interessa para Jesus é o simbolizado espiritual. Fatos físicos não interessam a Jesus de Nazaré, só valores metafísicos. Jesus olhou para o cosmos, incomensurável, imperscrutável, indefinível, e olhou para a importância do nosso planetinha azul. Nos dizem os espíritos, ele sempre advoga a nosso favor. Quando a coisa vai degringolar de vez, Jesus pede moratória, pede concessão, pede auxílio extra, pede extensão de misericórdia para essa humanidade, porque ele sabe, ela está acostumada a errar, mas ela tem que aprender. E ela precisa aprender, se ela assim decidir, com os próprios erros. Então o mestre nos ofereceu esta máxima, dando claramente a entender que há outros orbes, são todos eles habitados, cada um na dimensão correspondente, com os recursos que comumente nos escapam completamente à auscultação limitante de um corpo físico tridimensional. Nós não podemos olhar para o universo de Deus através só dos nossos olhos físicos. Nós temos que abandonar toda e qualquer intelectualidade dualista e adotar uma atitude de sacralidade crística, porque é assim que nós rompemos os liames da matéria. Quando nós conversamos com Deus, a matéria tridimensional do corpo físico não impede que a nossa mensagem chegue ao Pai, porque a rigor, quando nós formulamos uma prece, nós estamos exercitando a vida de Deus em nós. E o Deus imanente em nós responde, porque ele também é o Deus transcendente do universo. Não é que Deus tem um ouvido espetacular e escuta lá da distância que alguns querem estabelecer entre o homem e Deus. Não é que Deus corre numa incrível velocidade e sai correndo para nos ouvir quando nós o chamamos ou invocamos, porque como Deus não tem forma, o verbo é invocar. Quando alguém pode responder e se aproximar percorrendo distâncias é evocar. Como é que eu vou invocar a Deus imaginando que ele é tão distante ou tão transcendente, sem me lembrar de que ele é igualmente imanente ou vivamente presente? O homem só é o que ele é porque Deus é ele primeiro. Não existe vida estranha a Deus. Toda vida é Deus. Nesse planeta, nos outros planetas, nesta dimensão e nas outras, nos mundos habitados que nós imaginamos, nos mundos habitados que nós não imaginamos, em toda estrela, em todo satélite, em todo planeta. Planeta significa corpo errante. Parece que a Terra depende de um corpo superior. É planeta iluminado, não é luminoso. Nós precisamos da luz que irradia de um corpo luminoso para que o nosso planeta seja iluminado por ele. Não é assim que funciona a nossa escola planetária? Precisamos da luz do Cristo. Ainda não brilha a luz do Cristo plenamente em nós. E é por isso que nós viemos parar neste planetinha tão bonito, tão bem feito. Meus irmãos, imaginemos. Se Deus, para os espíritos equivocados, acostumados a errar, porque num planeta de provas e expiações há predomínio do mal sobre o bem. Cuidado, não há domínio, isso é impossível. Há predomínio, que significa a maioria está praticando o mal. E Deus já nos dá um planeta igual esse para as nossas evoluções.
Um planeta tão generoso que é agredido pelo homem ignorante e ingrato todos os dias, que polui a água que ele tem que beber, polui o ar que ele tem que respirar, não sabendo ele ainda desenvolver amor próprio, não tem amor para oferecer em grande parte aos seus irmãos, agride a si mesmo, agride a natureza, agride ao próximo e não tem compromisso com Deus. E Deus ainda nos dá uma casa dessa, tão bonita, tão bem feita, tão generosa. O que que Deus reserva para os espíritos que já compreendem a sua vontade e a realizam? O mestre quis dizer que além da terra, como ele citou em outra circunstância, não é esse o meu único rebanho. Tenho ovelhas de outro aprisco. Eu sou o pastor de outras ovelhas, ovelhas que não conheceis. Em todas essas circunstâncias, o mestre estava querendo dizer que se no momento você está matriculado nessa escola, aprenda o que você tem que aprender. Se você se reencarnou, que é uma experiência de claustro, como dizem os espíritos, para experimentar um certo período de cativeiro, para você aprender a ser livre. Aprenda a ser livre. Se você tem que lidar com os entrechoques duais da matéria tridimensional, aprenda a lidar com eles para merecer a experiência libertadora dos planos pentadimensionais, que inclusive é o que vai acontecer com a Terra daqui a muito pouco tempo, quando entrar a regeneração. Regeneração, com 1/8 acima na escala evolutiva, não pode ser tridimensional, é limitante demais. Isso é planeta de provas e expiações. Então nós temos que nos habituar com aquilo que já é nosso, mas nós temos que ser idôneos para receber. Nós precisamos da indumentária apropriada, senão lá naquela festa, naquela celebração, nós seremos presos, atados mãos e pés e atirados longe, onde há trevas exteriores e ranger de dentes. O que é isso? Encarnação tridimensional, experiência limitante, corpo físico pesado, altamente condensado ou materializado, sujeito à putrefação e à decomposição muito facilmente. E mesmo assim, se nós olharmos amorosamente para o nosso próprio corpo físico, que é esse templo onde agora o nosso espírito habita, quanta generosidade, como Deus faz bem feito, como Ele é Senhor dessas maravilhas que Ele o tempo todo oferece aos seus filhos. O que nós temos que aprender é a sermos gratos, é nós compreendermos que a responsabilidade é nossa. A matrícula atual é num planeta de provas e expiações. A próxima, se for ainda de provas e expiações, os senhores podem ter certeza, sem nenhum medo de errar, não vai ser nesse planeta. Esse planeta fechou as vagas de provas e expiações, porque as próximas serão de regeneração. O mestre queria dizer que há tantas mansões na casa do Pai, que existem tantas moradas superiores a esta, e há tantas maravilhas reservadas para nós, que a única coisa que Deus nos pede é que nós nos façamos idôneos. Se os senhores observarem, os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo dizem que a nossa necessidade de vínculo com o planeta Terra é uma necessidade evolutiva lícita, porque aqui precisamos viver tudo o que o planeta tem a nos oferecer. Portanto, nós aqui estamos, por aqui passamos, disso tudo precisamos, mas daqui não somos. E o que é que os espíritos falam a respeito dessa transitoriedade da existência? Que deve passar rápido, que nós temos que nos libertar disso aqui o quanto antes. E eles têm, vamos dizer assim, ansiedade, entre aspas, né? Uma maneira de dizer. Eles desejam que a nossa libertação seja rápida. É lógico que eles querem dizer, olha, essa casa aí pode ser boa e maravilhosa, e de fato é, de um ponto de vista relativo. Mas o que tem reservado para vocês, se vocês melhorarem um pouquinho, é tão superior que dá dó ver vocês se encarnarem aí. E não é o que acontece de um ponto de vista tanto material, se comparado com o que é inversamente proporcional aos desencarnados, quando vai nascer um lindo pimpolho na família, a família dá uma festa. Vem a luz da encarnação, bebezinho lindo, mais um para a família. Merece uma festa. Claro que nós não criticamos, é lógico. Quando alguém aqui vai desencarnar, é uma tristeza. E se chega a notícia de que o ente querido desencarnou, é uma tristeza. Fomos privados da companhia e da presença física de um irmão e irmã queridos. Amamos tanto. E nós ainda não desenvolvemos o desapego pleno, que é quando criamos condição para amar mais, incondicionalmente. Do ponto de vista espiritual, é completamente diferente. Quando alguém conversa com um ente querido de uma colônia e ouve a notícia de que ele tem que voltar para a Terra, ele diz, mas o quê? Você tem que descer para aquela encarnação densa de novo? Você ainda não se libertou disso? Meu Deus, que assim seja. E é uma tristeza para os amigos dele, comumente para ele também, porque ele percebe, preciso daquele mundo denso, preciso de provas e expiações, fazer o quê? Quando esse irmão, de preferência, estiver vivido minimamente bem e de maneira proveitosa, tem que desencarnar, eles dão uma festa.
É o contrário. Qual dos dois está certo? Lógico que a visão deles é a melhor visão, porque eles têm visão ampla dos dois planos, e nós estamos enclausurados na tridimensionalidade orgânica de corpo baseado em carbono. Esse corpo tem seus elementos químicos retirados da Terra, eles têm que ficar na Terra. Quando o espírito desencarna, ele fica sem casa? A casa dele, por acaso, seria só o planeta Terra? Se Jesus nos assegurou com claríssima colocação, e tudo que Jesus diz é a máxima expressão da verdade, que na casa do Pai há muitas moradas? Há muitas moradas sob todos os pontos de vista que os senhores puderem imaginar, porque a mente ainda é muito fraca e muito pobre para conceber as incomensuráveis maravilhas do universo de Deus. A palavra de Deus significa aquilo que foi derramado pelo Uno. O Uno derramou todas essas coisas. Não há verso sem Uno. Não há experiência evolutiva sem Deus. O homem só é o que ele é porque Deus quis que ele fosse. E o homem vive uma vida não estranha à vida de Deus. Quando o homem diz minha vida, não sabe o que está dizendo direito, porque ele não tem autoridade sobre a própria vida, tanto é que ele não tem a opção de não viver. É Deus que vive nele. Jesus conhecia tão bem essas coisas e com tanta clareza crística que chegou a dizer, eu e o Pai somos um. O que isso quer dizer na mente crística de Jesus? Temos a mesma natureza. Não existe essa conversa de Deus e homem. Ou é Deus homem, ou é homem Deus. Não há separação, não há vida estranha a Deus. Quando o homem vive a sua vida, é Deus que está vivendo a sua vida no homem. E como Deus tem livre-arbítrio absoluto, ele deu livre-arbítrio relativo aos seus filhos. E tanto isso é verdade que quanto mais ele ascende na hierarquia dos mundos, mais ele ilumina a própria consciência, mais o seu livre-arbítrio se expande. Porque Deus não quer nenhum tipo de limitação com relação aos seus filhos. Mas as limitações são temporárias e aplicadas didaticamente, principalmente aos mais perversos, aos mais viciados, aos mais perturbados. Quem de vocês daria uma faca afiada para uma criança brincar? Quem de vocês daria somente doce para alimentar uma criança que desconhece completamente o que ela pede? Quem de vocês permitiria que coisas tão sutis, tão maravilhosamente bem feitas, fossem colocadas em mãos tão inábeis para poder dar a elas o devido valor e, igualmente, a aplicação útil que se faz mister? O homem recebe já generosamente de Deus tudo o de que ele necessita. E comumente, de Deus Pai generoso e amoroso, ele recebe além do que ele merece por extensão de misericórdia. Nesse planeta dual, tridimensional e limitante, as conclusões são as mais variadas, mas são sempre limitantes. Uma das mais limitantes é imaginar Deus como Deus de justiça. Deus é Deus de justiça. Porque alguém olha lá para uma máxima no Antigo Testamento e interpreta da mesma maneira e com a mesma intenção que as máximas do cristicismo sublime de Jesus nos seus evangelhos, no Novo Testamento. São momentos históricos completamente diferentes, são populações completamente antagônicas, umas com relação às outras. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, ferida por ferida, queimadura por queimadura. Valia, na época de Moisés como legislador, para regular comportamentos grosseiros. Vem o divino mestre Jesus Cristo e diz, vós ouvistes os antigos vos dizerem, eu, todavia, vos digo, amai os vossos inimigos, e bendizei aqueles que vos caluniam e vos perseguem, porque se amais somente aqueles que já vos amam, qual o vosso galardão? Então eu não posso olhar para certas máximas lá de trás, em comparação com estas outras mais adiante, e dizer que todas elas são a mesma coisa. Para Moisés, Deus, o Jeová beligerante, era um Deus de justiça, de ajuste, de ajustamento. Daí ele dizer, um por um, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas a lei de Deus nunca foi uma lei de justiça. A justiça é um atributo natural e espontâneo da lei, que já funciona de maneira absolutamente perfeita. Nenhum de nós temos que nos ocupar de justiça, ela já funciona. Se nós praticarmos injustiça, a própria justiça nos alcança com os devidos ajustes ou reajustamentos. A lei de Deus é uma lei de generosidade amorosa. Para você receber de Deus a divina graça, não tem que necessariamente ter feito coisas boas para apresentar boas obras. Isto é efeito e não causa. Isso é transbordamento ético de uma atitude crística. Não é por si só que vos confere receptividade à graça. Tem que haver ego-esvaziamento para que possa haver teoplenitude para Deus. Se você quer participar da sua graça, basta querer receber de verdade.
Porque quem quer receber de verdade não serve mais ao seu egoísmo, então recebe. Não é porque ele merece ou não merece. Os pais, sendo maus na linguagem de Jesus, já não agem assim com seus filhos. Então, por que nós esperaríamos que a perfeição absoluta do nosso Deus, generoso e amoroso, faria diferente conosco? Nós estamos na Terra recebendo por extensão de misericórdia, mas nós não somos daqui. Nós não somos habitantes originários desta casa planetária, porque nós viemos de uma outra constelação. Provavelmente participamos de uma grande guerra nesse braço de Órion, que se chama Guerra de Órion. E como derrotados, aportamos aqui há um punhado de milhares de anos atrás. É o que nos diz Emmanuel, está lá, a caminho da luz. Basta nós ressignificarmos as nossas leituras, continua tudo lá. O próprio Emmanuel, que tinha tanto cuidado amoroso com as palavras, não se furtou a dizer que, olha, existe uma constelação que precisava ascender na hierarquia dos mundos, com todos os seus orbes, porque eram estrelas, com planetas e satélites e tudo mais. E havia uma quantidade de espíritos considerada escória naquela pluralidade de mundos que não poderia permanecer lá. E eles vieram para cá. E ainda dá para duvidar que há outras mansões na casa do Pai e que o Espiritismo tem toda a autoridade para falar da pluralidade dos mundos habitados? Se aqui mesmo no nosso planeta, quem fica muito exposto ao sol desenvolve mais melanina para proteger a pele e modifica o cabelo, e modifica a própria contextura biológica ou fisiológica, em comparação a outro que vive no Polo Norte, que não tem tanta incidência solar, que vai desenvolvendo um organismo diferente. Haveríamos de nos surpreender com organismos tão diferentes dos nossos, sempre nos visitando? Nossos irmãos não se revelam a nós para não perturbar a evolução do planeta. A Terra é uma escola de provas e expiações. Ela tem que se sentir temporariamente isolada, por isso que ela está na periferia da galáxia. Há muita treva, e há também uma relativa incidência de luz na fase dual. Mas muito em breve, creio, meus irmãos, que todos esses véus serão retirados. Na era de regeneração, da qual nós já vamos participar muito em breve, tudo é pentadimensionalidade. Porque na era de Aquário, onde nós já começamos a entrar, é tudo estética, fraternidade, arte, beleza, espiritualidade. De acordo com o Apocalipse do clarividente João, a cidade santa de Deus, a Nova Jerusalém, tem suas raízes no céu. Lá é a matriz. E ele diz que ela faz movimento de cima para baixo, fincando também as suas raízes agora na terra, para que muito em breve nós possamos repetir, conforme o registro de João Evangelista no seu Apocalipse, o livro de fechamento da Bíblia. O reino deste mundo se transformou no reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre.